Paz do Senhor, queridos irmãos. Este é mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus, e hoje vamos meditar em uma poderosa passagem de Atos dos Apóstolos que nos mostra a importância da oração, da fé e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. O texto de hoje é Atos 4:31, que traz um forte exemplo de como a igreja primitiva vivia em comunhão e ousadia no Senhor. Texto, Atos dos Apóstolos 4:31. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Este versículo está inserido em um momento em que os discípulos de Jesus estavam enfrentando grande oposição e perseguição. Pedro e João haviam acabado de ser libertados após terem sido presos por testemunharem sobre Jesus. Ao se reunirem com a igreja, todos oraram fervorosamente, e a resposta de Deus foi poderosa. O lugar em que estavam foi sacudido, e todos foram cheios do Espírito Santo para continuarem pregando o Evangelho com ousadia. Esse acontecimento demonstra a fé inabalável dos discípulos e a intervenção direta de Deus no fortalecimento da igreja. 2 pontos de atenção, erros a evitar. Primeiro, negligenciar a oração. Mateus 26:41, a igreja primitiva estava em oração constante, e foi essa oração que moveu o coração de Deus e trouxe o poder do Espírito Santo sobre eles. Um erro comum que muitos cristãos cometem é negligenciar a oração, esquecendo que é através dela que nos conectamos com Deus e buscamos sua orientação e poder. Sem uma vida de oração, nossa fé pode se tornar fraca, e perdemos a ousadia que só o Espírito pode nos dar. Segundo, falta de unidade. 1 Coríntios 1:10, a igreja de Atos estava unida em espírito e propósito. Quando há divisões entre os irmãos, enfraquecemos a nossa testemunha e limitamos a obra de Deus em nossas vidas. A falta de unidade no corpo de Cristo impede o fluir do Espírito Santo. Devemos estar atentos para preservar a unidade entre os irmãos, pois onde há unidade, o Espírito age poderosamente. 3 pontos positivos. Lições para nossas vidas. Primeiro, o poder da oração coletiva. Tiago 5:16. Atos 4:31 nos ensina que quando o povo de Deus se reúne em oração, grandes coisas acontecem. A oração tem o poder de mover montanhas e abrir os céus. Quando oramos juntos, com fé e em unidade, o Espírito Santo age de maneira poderosa em nosso meio, trazendo transformação e ousadia para cumprirmos nosso chamado. Segundo, a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5:18, todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Isso nos mostra que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que buscam a Deus com sinceridade e fé. Quando somos cheios do Espírito, somos capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus e a testemunhar de Cristo com ousadia e autoridade. Terceira, ousadia para testemunhar. 2 Timóteo 1:7, o Espírito Santo nos enche de ousadia para proclamar a palavra de Deus, mesmo em face de perseguições e dificuldades. Assim como os primeiros discípulos, somos chamados a ser ousados em nosso testemunho, não temendo as adversidades, mas confiando que Deus nos fortalece para cada batalha espiritual remetendo a Jesus. Assim como os discípulos foram cheios do Espírito Santo e receberam ousadia para pregar a palavra, Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos guiar, fortalecer e nos capacitar em todas as áreas de nossa vida. Através da oração e da comunhão com Ele, experimentamos a plenitude de Sua presença. Mesmo diante das perseguições, podemos confiar que Jesus está conosco, enchendo-nos de coragem para continuar proclamando o Evangelho. Mensagem de ânimo, queridos irmãos, nunca subestimem o poder da oração e da unidade no corpo de Cristo. Quando nos reunimos em oração, Deus se move poderosamente, enchendo-nos com o seu Espírito e nos capacitando para cumprir a missão que Ele nos deu. Não importa as adversidades que enfrentamos, o Espírito Santo nos dá ousadia e coragem para avançar, proclamando as boas novas com fé e autoridade. Hoje, busque a presença do Espírito Santo e permita que Ele encha sua vida com poder e ousadia. Deus abençoe, amamos vocês!